Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Samile e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. O principal objetivo desse canal é falar sobre Jesus para que nós possamos crescer, nos desenvolver e sejamos confrontados por meio da palavra. Do fundo do meu coração, eu espero que cada palavra, cada vídeo que será postado aqui edifique a sua vida e fortaleça a sua caminhada com Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre começos. Não propositalmente porque é o primeiro vídeo do canal, mas por ser uma direção de Jesus, para que o tema desse primeiro vídeo fosse sobre começos. É importante nós entendermos que tudo aquilo que é grande foi necessário ser pequeno um dia, foi necessário começar um dia, ok? E talvez eu e você nós não tenhamos a dimensão da importância de um começo. Em Zacarias 4, capítulo 10 diz: não despreze os pequenos começos, porque Deus se alegra em ver o início das coisas. Então, existe muitas vezes uma resistência de viver um novo começo. Muitas vezes porque às vezes nós sentimos medo de como é que vai ser aquilo que nós iremos viver, algo novo que nós iremos experimentar, um novo tempo. Muitas vezes as pessoas ficam tensas quando vão estar no primeiro dia de aula, muitas vezes numa escola que você não estudava no passado, ou muitas vezes na faculdade, ou o primeiro dia no mercado de trabalho. Existem N fatores, N situações que faz com que nós venhamos sentir um pouco de medo quando a questão é viver algo novo, quando a questão é você começar algo que você não tentou ainda, porque muitas vezes você precisa também recomeçar em situações que você já tentou anteriormente, mas que não deu certo. E aí você precisa recomeçar, muitas vezes refazer estratégias, muitas vezes mudar hábitos, mudar palavras, mudar pensamentos, porque velhos caminhos eles não abrem novas portas. E é muito importante a gente também entender que sempre quando Deus ele nos aponta para o início de algo, se caracteriza pelo fim de algo. Como assim? Você já parou para pensar que quando se encerra um ciclo, se inicia outro? Quando vira um ano, quando se encerra um ano, na verdade, um novo ano começa? Digamos que agora você está com 17 anos. Daqui um ano, nessa mesma data, você vai completar 18 anos. Então, o tempo de viver os 17 anos é agora. E daqui um ano você estará vivendo um novo tempo, que é começar a viver os seus 18 anos. E daqui 2 anos você vai estar completando 19 e assim sucessivamente. Então, quando se encerra um ciclo, se inicia algo novo, se inicia um novo ciclo. E Deus, ele é um Deus de estações. Deus ele é um Deus de transições. Eu não estou dizendo que o fato de Deus ser um Deus de transições significa que ele muda. Não, ele não muda. É por isso que a nossa segurança, o nosso firme fundamento deve estar nele, na verdade. Ele não muda, a bondade, o amor, a misericórdia dele permanece o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Mas o que eu estou querendo dizer é que em meio às transições da vida, em meio a começos, a recomeços, a fins de ciclos e inícios de ciclos, Deus ele permanece o mesmo. E sabe, eu estava lembrando aqui quando Deus ele levanta Moisés como líder do povo. O povo estava vivendo no Egito, uma terra de sofrimento, uma terra em que eles estavam sendo escravizados. Eu estou reduzindo a história porque senão o vídeo vai ficar bem grande. Mas Deus levanta Moisés como líder de um povo e Moisés lidera aquele povo sob a direção de Deus. Deus dá as orientações a Moisés e Moisés obedece às direções de Deus. E Deus ele vai fazer coisas incríveis para que o povo saia daquela situação, daquele lugar de dor, daquele lugar de sofrimento. E Deus promete ao povo uma terra prometida, uma terra de descanso. E Deus faz coisas incríveis para que aquele povo saia daquela situação. Então chega o grande dia do povo sair do Egito. E quando o povo começa a sair daquela terra, o povo se depara com um mar vermelho diante deles. E quando eles olham para trás, eles se deparam com os egípcios perseguindo ele. Então, para pensar.
o povo está saindo de um lugar de dor, indo para um novo tempo, indo em direção a uma terra nova, e quando eles se deparam, à frente tem um mar vermelho e atrás tem os egípcios, os seus inimigos. E lá em Êxodo capítulo 14, no verso 10 diz assim: quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram, pedindo a ajuda de Deus, o Senhor. E eles disseram a Moisés: será que não havia sepultura no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você nos fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para o egípcio, pois é melhor ser escravo do Egito do que morrer no deserto. Isso porque o povo se desesperou. Mas olha aqui o verso 13. Porém Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão o que o Senhor vai fazer. Vocês nunca mais verão esses egípcios. Vocês não terão que fazer nada. O Senhor lutará por vocês. E o Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo mar. E aí, no verso 21 diz assim: Moisés estendeu a mão sobre o mar, o Senhor mandou um vento forte, fez com que o mar recuasse, as águas foram divididas e o povo passou. Então olha isso, quando o povo estava ali diante do mar, diante de uma situação que para eles era impossível de acontecer, o mar se abrir, Deus ele dá ordem para Moisés e fala: olha, diga ao povo que marche, levanta as mãos, estende o bastão sobre o mar e a água vai se dividir. Então, se você perceber, Deus ele dá uma direção, ele dá uma ordem para Moisés. E muitas vezes a gente fica diante das situações, diante de um mar vermelho, quando a gente olha para trás, nós vemos inimigos, nós vemos tribulações, situações desconfortáveis, tanto atrás quanto na nossa frente. E muitas vezes nós temos a tendência a reclamar e a nos desesperarmos. Mas existem coisas que nós precisamos fazer, atitudes que eu e você precisamos fazer. E assim, quando nós fazemos a nossa parte, Deus ele também faz a parte dele. Então Moisés ele simplesmente obedeceu. Ele ouviu a ordem do Senhor, que era estender as mãos sobre o mar. E quando ele estendesse as mãos sobre o mar iria ser aberto. Dito e feito. Moisés obedece, o mar se abre e os israelitas passam em terra seca. E a pergunta é: o que você precisa começar? Que você sabe que você precisa, mas você não começou. O que você precisa obedecer, que você sabe que precisa obedecer, mas você está só adiando isso. Você já parou para pensar o que vai mudar se você não mudar? Absolutamente nada. Muitas vezes, diante de um mar vermelho, reclamar não vai adiantar, ficar chorando não vai adiantar. O que precisa é de um posicionamento. Deus pediu para que Moisés fizesse algo, que era simplesmente estender as mãos sobre o mar. Moisés se posicionou e algo aconteceu. Algo vai acontecer quando você agir. Quando você agir conforme a vontade de Deus, conforme a direção que Ele tem para aquele momento. Não espere Deus revelar o próximo passo a você se você ainda não cumpriu a direção anterior. Obediência, ela é um princípio. E quando você honra esse princípio, a obediência vai gerar frutos. Você vai ser honrado lá na frente. Mas quando você quebra esse princípio, você vai também sofrer as consequências disso lá na frente. E sabe o que acontece? Quando o povo atravessa o mar significa, quando o povo passa por meio dele, o mar se fecha. E eles estão, não agora mais no Egito, mas eles estão ainda caminhando em direção àquela terra que Deus prometeu. Porém, aquele povo que saiu do Egito, eles não chegaram a habitar na terra prometida, porque eles reclamaram, eles murmuraram, eles tiveram atitudes que impediram eles de viver aquilo que Deus tinha para eles. Então, muitas vezes, eu e você, nós não vivemos aquilo que Deus tem para mim e para você por causa
dos nossos hábitos, porque nós não oramos, porque nós não jejuamos, porque nós não buscamos o Senhor, porque muitas vezes nós reclamamos, porque muitas vezes, diante da dificuldade, a primeira coisa que nós fazemos é, muitas vezes, reclamar, é nos rebelar contra o Senhor. E se você for ver a história, o povo diversas vezes se rebelou contra Deus, adorou outros deuses ao invés de adorar somente a Deus. E muitas vezes o que impede a gente de viver as bênçãos do Senhor são os nossos comportamentos, as nossas atitudes e as nossas ações. O povo saiu do Egito, mas o Egito não havia saído do povo. O povo estava vivendo em uma terra nova, que não era o Egito, só que ainda não era a terra da promessa. Mas o povo não tinha mudado o pensamento, as palavras, as ações, e aquilo foi responsável por deixar o povo preso em um lugar em que eles não chegaram a viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. Somente a geração posterior que viu a terra prometida. Então, o que você precisa fazer? Mudar para que algo realmente aconteça de novo e que realmente seja novo. Porque se você não mudar, nada vai mudar. Agora, se você obedecer ao Senhor, ouvir aquilo que Ele tem dito para a sua vida e obedecer, muitas coisas novas irão acontecer. Inclusive, o mar se abre para quem obedece, o mar se fecha para quem obedece e a terra prometida é habitada por aqueles que obedecem. O meu desejo é que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, começando muitas vezes por algo pequeno, mas que você, por obedecer, você vai colher os frutos disso. É isso.